Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes, e hoje eu quero falar para você sobre um testemunho, algo que eu vivi, para que venha acrescentar a sua fé. Você que tem um sonho, que você olha e vê que é impossível. Você olha para as suas condições financeiras e fala, meu Deus, como que eu vou alcançar isso? E às vezes ficamos tristes, frustrados, não é verdade? Eu quero contar uma situação que aconteceu comigo, alguns anos atrás, com a minha filha. Minha filha estava ali estudando, fazendo o segundo grau, terminou. E ali ela ficou em torno de 2, acredito que quase 3 anos. As amiguinhas já estavam ali fazendo a sua faculdade. Aquele período é o período que eu estou sozinha com meus 3 filhos. E não tinha como, sabe? Ganhava muito pouquinho, a gente vivia ainda numa casinha pequenininha. Eu tinha o básico, né? E às vezes até faltava algumas coisas. Mas o alimento mesmo, o Senhor nunca deixou faltar, o pão de cada dia. Então tinha muita dificuldade, não tinha como dar para ela esse conforto de fazer uma faculdade. Então o que aconteceu? Ela ficou ali naquele período, passou 1 ano, passou 2 anos, e essa menina começou a ficar até com depressão, sabe? Começou os seus cabelos cair, começou a ficar até calva, começou a ter, sabe, aquelas falhas na cabeça. E eu olhava aquela menina e ela falava para mim, mãe, como que eu vou fazer minha faculdade? Ela desempregada, ainda não tinha emprego. Eu com as condições financeiras muito mirrada. Aquela situação em que eu trabalhava, pagava as contas de casa e comprava o alimento. E com muita dificuldade. Sabe aquela situação que você recebe, paga as contas, compra o alimento e fica esperando chegar o dia do pagamento de novo, né? Para ter algum dinheiro em casa. E ali eu olhava aquela situação e via que era impossível que aquela menina pudesse fazer uma faculdade. Então eu comecei a orar e falar com Deus, Senhor, tem misericórdia. Como que eu vou fazer? Eu preciso ter condições para pagar essa faculdade para minha filha. Ou o Senhor dá condições a ela, mas pensa bem, ela era novinha, ela estava em torno ali de uns 18, 19 anos, sou muito ruim de data, sabe? Mas eu acredito que ela tinha por aí, acho que uns 20 anos, não, calma aí. Eu acho que ela tinha uns 20 anos já, porque ela terminou a faculdade e passou ali 1 ano, 2, 3 anos praticamente, né? E ali ela vendo as amigas que estudaram com ela, já estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e ela não podia, a situação, nós olhava, era impossível, não tinha como. E eu comecei a orar ao Senhor. E ela também, claro, fez a parte dela, por isso que eu falo, Deus sempre vai fazer o impossível, o possível é nós que fazemos, tá? Então não adianta, às vezes você tem um sonho, eu quero trabalhar numa empresa melhor, eu quero ganhar mais. E aí você começa a orar, Senhor, abre uma porta, eu quero trabalhar na empresa tal. E o que você tem feito? Então você precisa fazer o quê? Estudar, fazer um curso, né? Às vezes você não tem condições financeiras, então você começa a pedir ao Senhor que te dê uma direção, que abra as portas, e Ele vai fazer. Mas Ele quer que você faça a sua parte, tá bom? Então o que aconteceu? Comecei a orar e ela muito esforçada, sempre muito estudiosa, começou a estudar. E ali eu comecei a falar com Deus, Senhor, tem misericórdia, abre uma porta, Senhor, tem misericórdia. Minha filha quer fazer uma faculdade, como que eu vou pagar essa faculdade para ela? Eu não tenho condições. E a gente esquece, né? O nosso Deus é dono do ouro e da prata. O Senhor tem tudo em suas mãos. E um dia ela começou ali a estudar e foi fazer o Enem, passou no Enem. E olha que interessante, ela passou no Enem e ali se inscreve em algumas faculdades. E ela conseguiu ter um bom êxito, né? No resultado ali da prova. E ela conseguiria ali 100% da bolsa. Olha só o que Deus faz. Se ela conseguisse 50%, mesmo assim não teríamos como pagar a faculdade. E o nosso Deus, sabendo de tudo isso, deu sabedoria a ela, deu graça a ela e ela passou no Enem. Gente, eu estou aqui nesse ambiente, tá? Então tem os barulhos, estou com o microfone aqui para melhorar um pouco o áudio, mas esse ambiente me deixa muito bem. Eu adoro, eu gosto muito da natureza, né? Ó, tem um solzinho aqui na frente, aqui, ó, tem um solzinho aqui na ponta. Eu desci assim, um céu azul, passarinhos cantando e também tem aí, tem também, né, o movimento da cidade, tá? Tem uma pista aqui, então é isso, vamos lá. E aí ela pega, se inscreve numa faculdade. Então nós vamos, ela pega aquela relação de documentos, é muita coisa, né? E corremos atrás de tudo, porque eles deram ali um prazo para estar indo, tinha poucas vagas, o que ela queria fazer, né? E nós fomos lá nessa faculdade. Chegando nessa faculdade, pegamos aquela fila, tinha outras vagas, né? Muitas pessoas ali participando e cada um correndo atrás do seu sonho. Quando chegou na vez dela,
ela estava ali toda apreensiva, né, ansiosa, e eu fiquei aguardando, e quando ela chegou ali, faltou, acho que uns 3 documentos. E eu fiquei aguardando, quando ela sai daquele lugar, sai triste, e já querendo chorar, e eu falei, calma, filha. E começamos a ir embora, né, o que aconteceu? Mãe, eu não consegui, não tinha todas as documentação, e são só poucas vagas, não sei se eram 3 ou 4 vagas, e uma fila de pessoas concorrendo naquela vaga. E ainda ele falou para ela assim, olha, ainda tem uma vaga em aberto, eu deixo você trazer esse documento amanhã. Não pode, mas eu vou abrir essa exceção porque só tá faltando esses 3 documentos, né? E aí eu falei, calma, não fica triste, vamos correr atrás. Eu falei para ela, não adianta ficar chorando, vamos correr atrás pra gente conseguir o documento. Aí corremos atrás. No outro dia eu fui com ela lá, e quando ela entra, ela volta já com aquela cara triste e já vem chorando e falou, mãe, a vaga já foi preenchida. Naquela hora houve uma paz no meu coração. Ela começou a chorar, triste, né? A gente vê a filha chorando, fiquei assim chateada por ela, mas eu falei, filha, fique em paz, Deus vai abrir as portas. Veio uma paz no meu coração, essa não era a vaga, essa não era a faculdade que Deus tinha para você. Mãe, como assim? A faculdade é muito boa, né? É uma bolsa 100%. Eu falei, filha, calma, vamos confiar em Deus, né? E aí eu falei para ela assim, agora você já sabe tudo que precisa, já tem toda a relação, só alguns documentos que quando chegar o momento você vai ter que atualizar, comprovante de endereço, essas coisas assim. E aí ficamos naquele período, mas ficou uma paz no meu coração. E eu vi ela ali por uns dias, alguns meses, chateada, né? Porque perdeu aquela oportunidade. E era uma faculdade, não era tão ruim, uma faculdade até boa. Mas olha o que acontece, olha o que Deus faz. Por isso que nós precisamos, no momento que as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, continuar confiando em Deus. Ao invés de murmurar, descansa no Senhor, porque às vezes aquela porta que Deus fecha é porque Deus tem algo melhor, maior, e nós precisamos entender isso. Então, passado alguns meses, lá vem minha filha toda feliz, mãe, você não vai acreditar. Tem uma faculdade que eu também tinha me inscrevido, eu nem pensava mais nela, e ela me chamou. E eu estou concorrendo também novamente à vaga. Falei, olha que bênção, agora você já sabe a relação de documento, então prepara tudo e vai, e essa porta é sua em nome do Senhor Jesus. Aí ela foi, levou a documentação e ela veio falando assim, mãe, a documentação estava toda certa, mas tem uma situação, só tem 2 vagas e são 34 pessoas concorrendo àquela vaga. E eu falei, uma das vagas é sua em nome de Jesus. Ela, ai mãe, será? Eu falei, confia em Deus. Ficamos aguardando, até que veio a resposta e a vaga veio para as mãos da minha filha. E ela foi para uma faculdade, eu moro aqui em São Paulo, uma das faculdades melhores que nós temos aqui em São Paulo. Ela foi estudar ali no período da manhã, que era o período que ela queria. Deus abriu uma porta para ela no período da tarde, próximo à nossa casa. E olha como que Deus fechou ali esse pacote de bênção. E ela começou a estudar ali durante 5 anos, né? Era uma psicóloga, se formou como psicóloga. Durante aquele período, o Senhor foi provendo todas as coisas. Ela trabalhava ali no período da tarde, alguma coisa que ela precisava, um material, tinha ali condições para estar dando continuidade àquele curso. Uma menina muito esforçada, né? Muito estudiosa, e Deus nos deu essa vitória. Quando chegou no período ali dos 5 anos, ela se formou, eu fui ali na colação de grau dela, né? Fiquei muito feliz recebendo aquela bênção e a bênção continua. Após ela terminar a faculdade, ela já consegue um emprego na área, foi trabalhar numa empresa muito boa e Deus começou a trabalhar na vida dela e ela continua ali fazendo, né, esse andamento no processo da sua profissão. Deus abençoou de tal forma que ela pôde comprar um apartamento dela junto com o seu esposo, já está morando lá no cantinho dela, né? E por essa semana, Deus deu uma bênção maior, que foi, ela chegou em mim, né? Tem acho que foi ali para janeiro, deixa eu ver, ai gente, eu sou tão ruim de data, não, acho que foi, nós estamos em abril, foi finalzinho de fevereiro. Ela vem para mim e conta, mãe, eu estava trabalhando, ela trabalha numa empresa e tem uns dias ali que ela tinha um atendimento num consultório, onde ela alugava aquele lugar, né?
E ali houve uma situação que o dono do lugar falou, olha, não vou mais poder alugar aqui, porque eu vou precisar, né, desses dias também. E ela, naquele momento, falou, e agora, o que eu faço? Então eu vou ter que correr atrás. E ela foi atrás de ter o seu próprio consultório. E ela começou a correr atrás disso, Deus foi abrindo as portas. Quando Deus está no negócio, as portas se abrem, né? O impossível acontece. E ali ela começou a ir para aquele local, alugou, falou, mãe, ora por mim, porque já mandei toda a documentação, encontrei um lugar, um ponto bom, né, no centro da cidade aqui, né, para quem conhece aqui é Paulista, Avenida Paulista, é um ambiente muito agradável, um lugar que está tudo ali, sabe, em São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo, eu falo em São Paulo porque eu era de Guarulhos, mas agora já tem 3 anos que eu moro aqui em São Paulo, né. E ali ela mandou a documentação e eu falei, vamos confiar, já é seu em nome de Jesus. E quando foi, né, alguns dias depois, ela fala, mãe, fui aprovada. E aí ela foi para aquele consultório, naquele prédio lindo, na Avenida Paulista, e eu fui com ela ali, e nós pintamos aquele lugar, e ela falou assim, mãe, eu acho que eu só vou conseguir entrar nesse consultório lá para junho, porque eu preciso, é um consultório, né, tem o primeiro ambiente que é a recepção, e depois tem o lugar que ela vai ali atender, que é o consultório. Um ambiente muito agradável, com uma janela linda assim, sabe? Que dá pra ver aquele céu azul, que eu amo céu azul, né, gente? E ali, ela falou assim, mãe, lá pra junho, mais ou menos, no meio do ano, eu acho que eu consigo estar ali, porque agora eu consegui alugar o ponto, ela trabalha em outro lugar, alugou aquele lugar ali, só que agora eu tenho que fazer todo, né, processo, vai fazer a pintura, comprar todos os móveis para montar um consultório. Então tem vários itens ali que precisa de um gasto, né? E ali ela começou com esse processo. Falei, filha, já deu tudo certo. Deus é contigo. E ali ela começou. E comprou uma coisa, comprou outra, um bom gosto, sabe? E Deus foi abrindo as portas, Deus foi abrindo as portas, Deus foi dando condições financeiras. E quando foi agora, antes do prazo que ela imaginava, ela foi comprando as coisas, foi colocando ali naquele lugar. Eu vou deixar um pedacinho aqui para vocês verem o ambiente, para vocês verem como Deus é bom, sabe? E quando foi agora, essa semana, finalizamos tudo, né? Ajudei ela ali em algum processo de pintar a parede, outras coisas assim que nós tínhamos que estar ajudando eu e meus filhos, né? Nós somos muito unidos, graças a Deus. Sabe, Deus é maravilhoso. Ela comprou tudo que precisava, Deus abriu as portas, Deus deu condições, do jeitinho que ela sonhava, até melhor do que ela esperava, porque comprou móveis bons, sabe? Coisa de qualidade. Ficou um ambiente muito lindo, muito agradável. Quando foi agora essa semana, o Senhor concedeu que ela pudesse começar o atendimento ali naquele local. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, ela tem o seu próprio consultório, né? Alugou aquele ponto ali, já começou os atendimentos. E é isso, Deus é maravilhoso. Observa só essa situação, do ponto que ela estava, desesperada, sem saber como fazer uma faculdade, o cabelo caindo por causa da ansiedade, a depressão tomando conta do seu coração, eu angustiada, pensando, meu Deus, como que nós vamos fazer? Eu não tenho condições de pagar essa faculdade para minha filha. E o Senhor, que é o nosso Pai, que é o que provê todas as coisas, que é o que abre porta onde não tem porta, Ele realiza sonhos. Apenas precisamos confiar, acreditar e continuar fazendo a sua parte, estudando, batendo nas portas, confiando que Ele vai abrir. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu conto esse testemunho, né? Passou seus anos, minha filha fez a faculdade, começou a trabalhar na área e hoje tem o seu próprio consultório. Olha só, vou mostrar um pedacinho para vocês. Ficou muito bonito. Tá pronto para você começar a trabalhar, que seja abençoada essa nova etapa da sua vida. Eu fiquei tão feliz em estar aqui, vocês não têm noção. Eu me emocionei aqui. Agradecer a Deus por essa bênção da Natália, que é a nossa bênção também. Ficar muito feliz de ver Deus prosperando o seu caminho. Vocês viram que bênção? Esse dia aí foi na terça-feira agora, né? Foi feriado. Ela falou, mãe, eu contratei uma pessoa que vai lá fazer a faxina. Eu já tinha falado para ela que eu ia ajudar ela. Mas ela falou, mãe, nesse dia não vai dar porque eu tenho um atendimento. Ela também atende online, né? Que falam.
E aí eu falei para ela assim, não, eu vou lá fazer essa limpeza, é coisa rápida, é um prazer para mim. Ela falou, mas você faz isso? Vou lá. E eu fui, né? Limpei tudo lá e eu mandei esse vídeo aí falando para ela como que ficou, né? O lugar, o ambiente. E é isso, gente, que alegria. Eu estava ali dentro limpando para ela, orando, agradecendo ao Senhor. E é incrível, né? Que muitas vezes eu falo para ela, minha filha, não esqueça que não é você, é a mão do Senhor, né? E eu estava até conversando com a minha cunhada essa semana e ela falou, olha, Rose, é a mão de Deus mesmo, porque eu conheço pessoas, e eu também conheço, você também conhece, que já terminou a faculdade e ainda não conseguiu estar na área, não conseguiu estar trabalhando na área, porque não é simples assim. É complicado, né? Muitas pessoas correndo atrás dos seus sonhos, batendo nas portas e às vezes não consegue trabalhar naquilo que estudou. E isso é um privilégio, né? Deus é maravilhoso, Deus concedeu a ela essa oportunidade de estudar e de ter portas abertas para que ela pudesse colocar em prática os seus conhecimentos. E hoje ela tem feito esse trabalho com muita maestria, né? Uma menina muito esforçada, e o Senhor também é aquele que tem cuidado, né? E ela mesma falando para mim assim, mãe, é realmente, porque eu falo, filha, é a mão do Senhor. Se não é o nosso Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos nada, nós não somos nada. É Ele que abre as portas, é Ele que provê todas as coisas. E ela falando pra mim, né, que às vezes a gente pensa assim, parece que nossos filhos não conseguem entender, né? Hoje em dia é tão difícil as pessoas reconhecer a grandeza de Deus. Parece que as coisas vão acontecer e não é o natural, mas não é não. O natural, às vezes, é muita dificuldade, é portas fechadas. Mas quando o Senhor entra com providência, Ele faz. Ele traz o impossível, Ele faz o impossível acontecer em nossas vidas. E aí ela falando pra mim, né, conversando com ela ali, ela é realmente, mãe, e eu tenho visto que tem algo diferente, porque eu conheço algumas pessoas que estudaram comigo e ainda não conseguiu estar trabalhando na área, estão ali correndo atrás dos seus sonhos, e o Senhor tem aberto as portas mesmo. Tudo que eu faço, as coisas fluem, sabe? Então é algo maravilhoso, é algo para agradecer ao Senhor. Por isso que eu venho trazer esse testemunho, porque talvez você também tenha um sonho. Talvez você tenha pedido ao Senhor e você olha e não vê saída. Não vê como que eu vou conseguir realizar esse sonho? Eu não tenho condições. Para mim é impossível. Então saiba que para o nosso Deus não existe o impossível. Se você crê, Ele pode fazer. Para finalizar, eu vou deixar essa mensagem que está aqui na palavra do Senhor, Marcos 9, que diz assim no versículo 23. É acerca de um homem que está com seu filho ali, possesso, né, de demônios. E ele pediu ali aos discípulos que orassem por eles não conseguiram. E ele vai até o Senhor Jesus para buscar essa bênção, que para ele era impossível, pois ele já havia chegado ali naqueles homens de Deus, pedido ajuda, e eles não puderam expulsar aquele demônio. E no versículo 20 diz assim, e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, observa só, ele pergunta para Jesus se Jesus pode o curar. E Jesus volta com uma outra pergunta. Se podes, tudo é possível ao que crê. Observa só essa frase. Tudo é possível ao que crê. Então não existe o impossível para o nosso Deus. Mas há necessário uma coisa. Precisamos crer. Precisamos ter fé. E o impossível acontecerá na sua vida. Amém? É isso. Que esse testemunho edifique a sua vida. Que o Espírito Santo ache lugar nesse coração e produza aí bons frutos, e que você possa logo mais contar a sua bênção, contar o seu testemunho. Esse sonho que está no seu coração foi Deus que colocou, e Ele pode realizar, apenas creia. Amém? É isso, vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.